Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro tomou posse em Brasília. A cerimônia foi marcada por segurança reforçada e primeira-dama. Quais as perspectivas para 2019? Quais os desafios do novo governo federal? E você sabe quais são as funções e o que muda nos ministérios? Isso e muito mais você acompanha agora no Jornal da UFO. O presidente eleito Jair Bolsonaro tomou posse ontem à tarde e reuniu cerca de 150 pessoas em Brasília. Tomou posse ontem o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. O comboio saiu da Granja do Torto em direção à Catedral Metropolitana de Brasília. O evento teve uma cerimônia com quebra de protocolos. Na posse de 2019, não foi realizada a celebração religiosa. O presidente Bolsonaro e o vice-general Hamilton Mourão seguiram para o Congresso Nacional em carros separados e com segurança reforçada. O trajeto durou em torno de 15 minutos. Aproximadamente 150 mil pessoas assistiram à cerimônia de posse, em que o ex-presidente Michel Temer passou a faixa presidencial a Jair Bolsonaro. Antes do discurso do presidente para o público, outra novidade. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, discursou em Libras no parlatório. Em seguida, Bolsonaro fez uma fala curta, reforçou que em seu governo não haverá espaço para ideologias e acordos políticos. E para falar sobre as perspectivas do país em 2019, nós convidamos José de Magalhães, professor da FADI. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado. Noite. E também Ediermes Marques Coelho, professor da Faculdade de Direito da UFO. Boa noite. Boa noite. Bom, para começar o nosso bate-papo aqui no Jornal da UFO, eu queria saber de vocês, dos dois, claro, qual a opinião de vocês sobre ontem a cerimônia de posse do Jair Bolsonaro. O que vocês acharam? A cerimônia foi um festival de novidades, para dizer o mínimo, né? E a primeira novidade que nós temos é o discurso curtíssimo dele no Congresso Nacional, diante dos representantes do povo, e um discurso um pouco mais longo no parlatório do Palácio do Planalto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de novidade também foi o tratamento aos jornalistas. Os jornalistas ficaram especialmente confinados, com pouca água e comida disponível para eles, com poucas informações, de um jeito quase inacessível aos políticos e àqueles que estavam tomando posse naquele dia. Nós tivemos também uma terceira novidade, que foi, como já apresentado na matéria, a primeira-dama Michele fazendo um discurso, um agradecimento em Libras, né? E nós tivemos, obviamente, digamos assim, um discurso no parlatório, como se fosse uma coletânea dos tweets dos últimos 6 meses do presidente, agora presidente empossado, Jair Bolsonaro. Não teve nenhuma novidade no discurso que ele fez. O discurso tem tudo a ver com toda a máquina ideológica que ele criou nos últimos 3, 4, 5 anos para cá, mas especialmente durante a campanha, e na linguagem típica da linguagem online, da internet, com sentenças e frases curtas, com sentenças declarativas, sem conexões umas com as outras, sem causa e consequência, tudo isso para poder abarcar tanto o potencial cognitivo do próprio presidente, quanto daqueles que votaram nele. Certo. Agora eu quero saber a sua opinião, Ediermes. Concorda? Me parece que, no geral, sim. Eu acho que existe um dado bastante significativo no evento de posse de ontem, que é o aparato de segurança, como se nós estivéssemos prestes a efetivamente ter um ataque terrorista à posse do presidente, quando, na verdade, a posse foi muito tranquila no que respeita a todos esses aspectos. Só que foi muito reforçado. Claro, sim, né? Foi algo sem precedentes quanto a isso. Existe algo, no entanto, bem interessante na linha daquilo que o professor Magalhães colocou, que é o fato de que há um discurso para o eleitor. Um discurso que reproduz tudo aquilo que veio durante a campanha eleitoral a cativar emocionalmente o eleitor. Nós temos que entender que nós tivemos uma campanha eleitoral emocional e temos, nesse momento imediato, um discurso emocional. O problema é que os próximos 6 a 7, 8 meses, são 6, 7, 8 meses em que esse discurso emocional não é a pauta necessária para poder sustentar
o contexto de projetos que, em tese, são prometidos, especialmente na área econômica e na área dos interesses trabalhistas e previdenciários. Magalhães, você citou os jornalistas, né, durante a posse, que tiveram dificuldade, foram restritos, né, ao acesso à posse. Você acha que agora a imprensa vai estar mais restrita? Eu não sei se de modo muito direto, de modo ostensivo e normativamente falando, ou seja, isso não é uma coisa que pode ter forma legal, né? Isso não pode existir uma forma legal para restrição ao trabalho da imprensa, mas muito provável que isso seja uma prática, inclusive uma prática de boicote, né? No mesmo estilo que o Donald Trump tem feito nos Estados Unidos, evitando fazer as comunicações através de um diálogo com a imprensa, respondendo à imprensa e tentando fazer isso pelas vias virtuais, né? Então, fazendo as comunicados através do Twitter, através do Facebook e assim por diante. Então, a imprensa não precisa ser necessariamente censurada por uma forma legal. Isso não é necessário que seja feito, ainda que a gente não possa deixar isso sem possibilidade. Então, por exemplo, o Trump é reconhecidamente uma pessoa que processa jornalistas que falam contra ele. E a gente sabe muito bem, o J.J. Abrams muito melhor do que eu, que o processo já é em si uma pena, o processo já é em si um peso muito grande. E para jornalistas que às vezes não têm uma sustentação muito grande financeira, isso é uma maneira de calar os jornalistas, porque eles vão ter grandes problemas. Mas esse eu acho que não é o ponto principal. O ponto principal é evitar o canal da imprensa colocada, seja a mídia televisiva, seja a mídia impressa, e ir pela alternativa do contato direto com o eleitorado. Ele sempre, né, usou o Twitter. Sim. Você acha que vai ser uma ferramenta daqui para frente? Com certeza, porque foi assim que ele se manteve. O modelo que ele segue, que é o Donald Trump, continua fazendo isso até hoje, e isso dá uma certa sustentação, porque ele consegue criar o que se chama de narrativa, narrativa direta para o seu próprio eleitor. Ele não tem uma mediação, né? Ele não tem mediadores sobre isso, ele não tem alguém fazendo a interpretação do governo dele para ele. Ele já faz isso diretamente. Permita-me, parece que aí é um detalhe importante a ser destacado. Veja, existe de alguma data já uma dificuldade do presidente eleito, e agora nosso presidente empossado, de fazer uma interlocução direta com os jornalistas. Sempre que isso aconteceu, com a pressão dos jornalistas, gerou algum tipo de constrangimento na correlação daquilo que se dava de comunicação do presidente com os jornalistas e, a partir disso, da mensagem para com seus eleitores. De certa maneira, nós continuamos ainda nessa linha da dificuldade de acesso da imprensa diretamente a um diálogo direto com o presidente, nós continuamos numa espécie de terceiro turno de campanha. É um modo de continuar mantendo uma legitimidade perante o eleitorado, independente daquilo que talvez seja o mais importante agora, que é um discurso de aglomeração das diversas forças do país, e inclusive daqueles que não foram eleitores de Bolsonaro, foram eleitores do candidato derrotado, e mais ainda do que isso, daquele pelo menos terço da população que se absteve de votar ou votou nulo, que precisa também ser incorporado nos discursos daqui para frente. Por isso que eu insisto, os próximos 6, 7, 8 meses são muito importantes, porque nós vamos ter dois tipos de canais. O canal de comunicação direta do presidente com seus eleitores é um canal muito limitado, que não atinge aquilo que precisa atingir, que é a mobilização da comunidade brasileira como um todo em torno dos projetos que podem ou não vir a ser aprovados no Congresso Nacional. Aproveitando, como que você avalia que esse governo vai começar? Quais serão as primeiras mudanças? De imediato, nós podemos esperar até o mês de março algumas pautas que devem ser colocadas como pautas de satisfação, chamadas pautas de acomodação. Então, por exemplo, a questão do decreto que facilita o porte de armas. É uma pauta de acomodação, a promessa de campanha é uma coisa a ser tratada. Que foi citado bastante. Né? Um decreto previdenciário imediato que prepara o terreno para o projeto de reforma da Previdência que vem mais adiante. Enfim, nós devemos ter algumas pautas de acomodação iniciais para aproveitar esses meses iniciais, que são meses de namoro, né? De maneira que esse namoro possa render alguns buquês de flores e que esses buquês de flores apaziguem algumas questões. O Congresso é favorável a isso? O Congresso, pela sua formação, tende a ser amplamente favorável ao presidente eleito nos primeiros momentos.
né? Por isso que o modo como vai se delinear o governo lá pela metade do ano, e portanto tudo que se prega a partir de agora é importante nessa preparação de terreno, é extremamente importante para saber como que o Congresso virá a se portar da metade do ano para frente. Certo. Ontem a gente já teve um anúncio, né, do decreto do salário mínimo, R$ 998. Esse valor, como que vocês avaliam? Nós sabemos, né, que desde 88 a Constituição prevê que o salário mínimo abarque uma série de necessidades básicas, inclusive o lazer, né? E nós nunca tivemos um salário mínimo à altura dessas necessidades da população. Dos anos 2000 para cá, nós tivemos um aumento real do salário mínimo bastante consistente, né, principalmente a partir dos governos Lula. Com a crise no governo Dilma, nos últimos 3 anos, nós não tivemos aumento real do salário mínimo, e essa é a primeira vez que nós temos um aumento real do salário mínimo em relação à inflação, né? Ainda que a previsão orçamentária feita pelo Congresso Nacional fosse de R$ 1.006 e tenha se diminuído pelo decreto para R$ 998, esse foi o primeiro aumento real do salário mínimo que nós tivemos. Mas veja, como o Edieme disse, são pautas também de acomodação. Ele tem para falar aqui nos primeiros dias, ele já fez o primeiro aumento real do salário mínimo, que não acontecia nos últimos 3 anos. Ele tem o decreto de posse de armas, que fatalmente vai ser objeto de discussão jurídica no Supremo Tribunal Federal, porque modificar uma lei por decreto da maneira como ele está fazendo é altamente questionável, para dizer inconstitucional e ilegal absolutamente. E ele vai ter essas outras pautas que o Edieme já disse. Então, assim, todas essas são máquinas, são momentos para que ele possa ter alguma folga, para que ele trabalhe as outras pautas que são um pouco mais ingratas, né? Reforma da Previdência é uma pauta extremamente ingrata. As outras mudanças, provavelmente, nas relações de trabalho que vão acontecer também são extremamente ingratas. Veja, a equipe do Paulo Guedes está discutindo agora uma brecha jurídica sobre o 13º salário, que abre o espaço sobre o como pagar o 13º salário, que não é do modus atual. Então isso já está sendo discutido, e isso tinha sido anunciado pelo Mourão antes da eleição do Jair Bolsonaro. Ou seja, isso não foi isso foi um programa que de fato está sendo discutido para ser implementado a partir de agora, mesmo com a recusa do Bolsonaro pelo Twitter àquela época. Então nós estamos vendo todas essas pautas que são ingratas serem implementadas. Então é muito provável que nós teremos o seguinte agora, né? E aí eu concordo com algumas análises que estão acontecendo por aí em geral. Nós teremos um período de estabilização e um pouco de crescimento econômico por conta da inércia da economia. As escolhas políticas anteriores foram terríveis, então não tem como piorar muito nesse sentido. Então os indicadores serão indicadores positivos, mas paralelamente a isso nós teremos um aumento da desigualdade e da precarização do trabalho, tal como impressionantemente acontece no governo Trump. No governo Trump, nós temos a menor taxa de desemprego dos últimos 20 anos nos Estados Unidos, paralelamente acontecendo a maior precarização do emprego. Então as pessoas estão empregadas e elas não estão sendo capazes de pagar o aluguel. O número de pessoas empregadas pedindo abrigo nos órgãos de governo aumentou vertiginosamente nos Estados Unidos. Então é muito provavelmente que essa escolha, esse modelo, que é o modelo que está sendo adotado pela equipe econômica do Bolsonaro, acontecerá essas duas coisas. Os indicadores indicando coisas positivas e a desigualdade aumentando paralelamente. Certo, você falou de Ministério, Previdência, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas será que amanhã vai chover? Confira agora a previsão do tempo para Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, a mínima é de 19 graus e máxima de 28, com pancadas de chuva à tarde. Em Monte Carmelo, o céu fica parcialmente nublado durante o dia, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Patos de Minas tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Ituiutaba, o clima continua quente e a chuva vem forte, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Em Araguari, a mínima é de 19 e máxima de 27, com possibilidade de chuva durante a tarde. E no próximo bloco vamos saber as expectativas das pessoas para o atual governo. E você sabe como funcionam os ministérios? A gente volta já.
Estamos de volta com o Jornal da UFO e a nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber se as pessoas estão esperançosas com o novo governo. Veja só. Vocês verão como todos nós teremos um país melhor, com mais saúde, mais educação, mais segurança e mais respeito. A gente espera que melhore sempre, né? E vem nessa peleja aí já há várias décadas do mesmo jeito e vamos ver se a gente consegue mudar agora com essa nova eleição, esse novo presidente aí. Vamos torcer para que Deus abençoe, que dá tudo certo. Tem que melhorar, né? Que do jeito que tá, nós não vamos dar conta mais. Se vai melhorar, a gente não sabe, tem certeza, mas que Deus ajude que melhore mesmo, que nós estamos precisando. Estamos esperançosos, né? Que venha melhorar tudo, né? Mais emprego, mais segurança, né? Na saúde, nas escolas também, né? E como diz outro, na esperança é o último que morre. Então a gente está, né, muito esperançoso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E o Jornal da UFO destaca as perspectivas para o governo em 2019. E eu quero saber da Hermes, as pessoas estão esperançosas mesmo? Metade da população? Como você avalia? Parece que a esperança, a expectativa positiva não é só dos eleitores do presidente eleito, é de todo brasileiro. Naturalmente, se espera alguma melhora. Até porque nós tivemos nos últimos 2 anos uma série de dificuldades em políticas econômicas, em políticas de saúde, em políticas assistenciais em geral, que fazem com que um novo governo, e aí seria qualquer presidente que viesse a ser eleito, dos diversos candidatos que tivemos, sempre fosse um grande veio de esperança. A grande questão é que me parece que nós temos algo muito, muito perigoso nessa questão. O que seria? Que é o fato de que as pessoas votaram, em grande parte dos eleitores, votaram num programa de costumes. Uma pauta moral. Uma pauta moral. Um programa de costumes, ou seja, vamos pensar em Deus no comando, vamos pensar na perspectiva da família acima de tudo, etc, etc, etc. E junto a isso se elegeu um programa econômico liberal radical. Não liberal simplesmente, mas liberal radical, que de imediato começará a ser implementado, capitaneado pelo Paulo Guedes e todos aqueles que o circundam. E esse programa econômico liberal é um programa que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, tende a afetar a população mais necessitada. Então, votou-se nisso, mas se recebe isso. E isso é um perigo para a legitimação do governo ao longo dos meses que forem se sucedendo. Magalhães, como que você avalia agora? Passou FHC, Lula, Dilma por muito tempo, agora Bolsonaro. É uma ruptura, né, de partidos que estavam ali no governo há muito tempo. Como que você acha que vai ser esse governo? Eu estava inclusive pensando sobre isso hoje. Eu acredito que essa novidade do Jair Bolsonaro vai ser nós teremos pela primeira vez, ou de uma maneira muito marcante, o governo mais ideológico desde a redemocratização brasileira. O que é um paradoxo, porque o discurso foi exatamente. Não ter ideologia. Nós teremos um governo mais ideológico à direita, né? Desde a redemocratização. Por quê? Porque vamos começar do Fernando Henrique para cá, porque antes teve uma baguncinha, né? Mas o Fernando Henrique era um centro-direita, que era um liberal na economia, mas fazia concessões à esquerda com seus programas de distribuição de renda, ainda que tímidos, muito também por conta da situação do Brasil à época, mas fazia concessões, vamos dizer, à esquerda nesse sentido. Nós tivemos o governo Lula, que nominalmente era um governo à esquerda, mas que fazia muitas concessões à direita também, principalmente no campo da economia e no campo da legislação, no campo judiciário, vamos dizer assim. Não é à toa que nós tivemos algumas leis como ficha limpa, delação premiada, tudo dentro do espectro dos governos do PT. Então, foram governos contraditórios do ponto de vista ideológico. No caso do presidente Jair Bolsonaro, nós teremos um governo ideológico quase monolítico, um governo fechado dentro de uma mesma ideologia. Nós, muito provavelmente, não veremos concessões à esquerda ou concessões mesmo ao centro, mesmo que aí a gente tenha que discutir como que vai ser a relação dele com o Congresso, mas nós não veremos uma iniciativa, uma pró-iniciativa de guinada mais ao centro ou à esquerda.
nós teremos um governo marcadamente ideológico à direita. Ou seja, nós teremos, na verdade, o governo mais ideológico desde a redemocratização brasileira. E nesse panorama, e pegando um pouco do que o Ed James falou, nós torcemos para que o povo brasileiro tenha um governo que seja minimamente eficiente. A virada para uma novidade, ela meio que despressuriza a situação e as pessoas dão um pouco de chance, né, para o novo presidente. Mas, sabe, quando a gente já tem uma experiência na análise política, etc., o governo já deu errado. Ele pode só sobreviver a ele mesmo. Ele pode sobreviver esses 4 anos, mas ele já deu errado. Não tem como dar certo desse ponto de vista. Mas talvez seja um processo que não só o Brasil, mas que o mundo inteiro esteja vivendo e que nós precisamos analisar de uma maneira bastante sincera e honesta. No início do nosso jornal, a gente destacou que foi destaque na posse, né? E falamos da primeira-dama. Ed Hermes, você vê que ela vai ser uma pessoa influente nesse governo? Já o foi na própria campanha. A primeira-dama tem uma militância religiosa bastante intensa e essa influência se deu na própria campanha e tende a se dar no governo de diversas formas dentro da pauta dos costumes, a pauta moral. Mas me parece que, nesse sentido, o que ela vem a trazer está dentro de uma linha que não interfere no essencial, que são as questões administrativas em si. Essas questões administrativas é que são decisivas. O que ela poderia influenciar? Fundamentalmente, algumas políticas sociais que envolvem algumas questões ligadas à educação, outras questões ligadas à assistência social propriamente dita. Uhum. Ela não terá e seguramente ela e o presidente terão uma influência no discurso de costumes. Uhum. O discurso de costumes é um tiro curto. Seria o que, exatamente? Vamos discutir aqui questões ligadas, por exemplo, à eliminação de qualquer discussão de gênero na educação. Uhum. Lindo, bacana fazer isso. Isso é um tiro curto. Questões dessa natureza, elas perduram por alguns meses, se elimina o interesse e a utilidade delas, e a partir daí se passa a discutir o que vale, que são as questões administrativas, as questões que envolvem o indivíduo que trabalha. Afinal de contas, nós vamos lidar com a carteira de trabalho verde e amarela, é possível discuti-la constitucionalmente ou não, ela realmente representará alguma coisa do ponto de vista de empregabilidade, nós vamos realmente eliminar qualquer possibilidade de combate ao trabalho escravo, com a extinção do Ministério do Trabalho vamos desestruturar todas as diversas instâncias já de combate ao trabalho escravo no país. Vamos discutir a questão previdenciária de uma maneira que seja talvez muito, muito difícil, até perniciosa, por exemplo, para o trabalhador rural, que tem uma realidade muito peculiar, ou será uma reforma previdenciária que mexerá realmente em alguns setores privilegiados dentro do contexto previdenciário brasileiro hoje, inclusive a classe política. Nós vamos discutir, por exemplo, o combate à criminalidade de verdade, ou será apenas a cortina de fumaça que é o combate à corrupção? A criminalidade de verdade exige intervenções muito severas por parte do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Enfim, essas questões vêm à tona logo. Certo, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Você sabe quais são as funções de cada ministério do Brasil e como eles serão coordenados a partir deste ano? Veja na reportagem. A cada novo governo federal, o presidente eleito escolhe ministros de Estado para chefiar as pastas ministeriais. Mas, afinal, o que faz um ministro? De acordo com o Código 87 da Constituição Federal, um ministro ou ministra tem a função de orientar, coordenar e supervisionar órgãos e entidades relacionados à área de serviço prestado, além de instruir a execução de leis. No mandato atual do governo Bolsonaro, foram nomeados 22 ministros. Alguns nomes de destaque da equipe são o do juiz Sérgio Moro, que assumiu o Ministério da Justiça, responsável agora por órgãos como Polícia Federal e parte do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. O ex-deputado federal Onyx Lorenzoni, que vai chefiar a Casa Civil, o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação, e o economista Paulo Guedes, que agora cuida da pasta da Economia, que engloba os antigos ministérios da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Bom, nós vimos que o Bolsonaro deu uma enxugada também nos ministérios e tem a representatividade, a pouca representatividade da mulher. Como que você avalia?
essa questão da representação de gênero, de cor e de demais segmentos de diversidade de minorias, como é chamado, ela é importante para que as pessoas, a população possa se enxergar na execução do governo, né? Mas isso faz exatamente parte do discurso. O que ele está querendo, o que ele tenta mostrar é exatamente que no governo dele, entre muitas aspas, entra quem é bom e não necessariamente quem tem algum tipo de pauta identitária para poder ser discutido, né? Então é isso que ele faz com essas categorias de ministros para poder mostrar para o seu eleitorado que ele não está nem aí para isso mesmo, e foi de fato a pauta contra a pauta identitária que ele ganhou muito dos eleitores que ele teve. Então isso está coerente com aquilo que ele propõe. Mas uma peculiaridade maior do que essa nos ministérios é o fato de nós termos superministros, né? Nós temos estrelas que recebem praticamente uma delegação, um cheque em branco para fazer o que quiserem, né? E nisso nós temos esses 3 superministros que acabaram de ser citados: Sérgio Moro, o Paulo Guedes e o Onyx Lorenzoni, que são os super-ministros do governo Bolsonaro, no qual ele simplesmente está delegando as ações para eles. Aliás, o Moro aceitou o cargo exatamente para que ele pudesse ter liberdade para fazer o que ele tem. O Paulo Guedes pegou o cargo porque o Bolsonaro admite reiteradamente que ele não sabe nada de economia. E o Onyx Lorenzoni vai fazer o diálogo com o Congresso, que é essencial, apesar de já ser, de ter aí um aprendizado a ser feito, né? Por que um aprendizado? Porque eles estão falando que não vão fazer tomar lá da cá, que eles não vão negociar com os partidos, que eles vão negociar diretamente com as bases, mas hoje, por exemplo, só para a gente ter um prisma disso, o PSL, partido do presidente, anunciou o apoio ao Rodrigo Maia, do DEM, à presidência da Câmara Federal. Bom, se isso não é tomar lá da cá, eu não sei o que é. Então, o aprendizado vai ser muito rápido. A discussão com os partidos políticos vai voltar muito rapidamente nesse sentido. E o PSL, que elegeu 51, 52 deputados, que é um partido desarticulado, não é um partido orgânico, é um partido em que todos eles também são meio todos estrela lá dentro, né? Ele vai precisar se organizar de uma maneira diferente se quiser ter relevância no Congresso Nacional. Se eles continuarem desarticulados como estão, como partido, eles não vão lograr êxito. Na verdade, o que a gente pode viver é um fenômeno que talvez Freud denominava como fracassados pelo êxito. Eles estão tão exitosos, tão alegres com o êxito que tiveram, que talvez seja isso que nós observaremos nos próximos meses. E eles podem se perder com isso? Há um sério risco. Na realidade, existe uma análise que coloca que nós teremos 3 frentes de comando político dentro do governo. Uma frente de comando interno, né? Uma frente de comando político interno que envolve todas as instâncias policiais, uma frente de comando político que envolve a economia, capitaneada por Paulo Guedes e aqueles que o circundam, e uma outra frente que é a frente da caserna. Exército, Marinha e Aeronáutica, que tem uma visão em vários pontos, talvez até conflitantes, com Jair Messias Bolsonaro, é bom que se diga. Então me parece que a conjunção dessas questões é uma conjunção muito delicada, muito difícil. Como bem observou Magalhães, é uma conjunção que depende, por exemplo, do PSL passar a ser um partido. Afinal de contas, o PSL é o quê enquanto partido? Enquanto partido defende o quê? Nós temos, na realidade, dentre os mais de 50 deputados eleitos do PSL, pessoas com visões bastante diferentes de mundo, né? Que estão lá e que estão mal ou bem sob a mesma bandeira, que em tese representariam a mesma ideologia partidária. O modo como isso vai se organizar é bastante determinante para se saber exatamente como que essas 3 grandes forças que estão politicamente por trás e por baixo daquilo que o novo governo trará, virão ou não realmente ser produtivas de algo bom para o país ou não. De qualquer maneira, bom ou não, existe algo importante nessa questão. Há uma questão ideológica muito clara que não é do Brasil, como bem mencionou o Magalhães antes, e que me parece que tem a ver com um ciclo de crise que o próprio mundo como um todo está sofrendo. E o Brasil apenas entra dentro dessa lógica, não é à toa que essa foi uma eleição mais emocional. E nesse contexto todo nós não podemos desprender o Brasil do mundo. Existe uma previsão de que em 2019 e 2020 haja um recrudescimento da economia mundial.
Então, por mais que nós possamos ter alguns indicadores econômicos muito timidamente melhores, como é que nós vamos preparar o país para poder enfrentar uma possível crise mundial? É só nós ver nos últimos 3 meses a queda abrupta das bolsas de valores, a queda abrupta do valor do barril de petróleo no exterior, exatamente dentro desse contexto. Então, essas questões políticas todas elas precisam ser arranjadas muito rapidamente, porque o país precisa se preparar para 2 anos de possível crise mundial. Bom, pelo que a gente está vendo, vai ser um governo cheio de desafios e, infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença do José de Magalhães, professor da FADI, né, da Faculdade de Direito. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. E também agradecer o Ediermes Marques Coelho, também professor da Faculdade de Direito aqui da UFO. Muito obrigado. Foi um prazer. Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Amanhã estamos de volta às 7 da noite. Uma boa noite.